O livro dos títulos, então, capítulo 25. Quando emergir da Guerra Civil, o território que um dia abrigou a República Federativa do Brasil estará dividido em 420 estados independentes, oriundos das milícias que se formaram durante os anos de conflito. O novo mapa político terá sido definido em uma infinidade de tratados e armistícios que ficarão conhecidos como Tratados da Desunião Brasileira ou Distratos da Fundação. Entre a multiplicidade de novos países soberanos, encontrar-se-á de tudo: repúblicas democráticas, repúblicas teocráticas, católicas e evangélicas, monocracias, monarquias constitucionais, monarquias absolutas, plutocracias liberais, burocracias ditatoriais, ditaduras republicanas, impérios ultramarinos, estados comunistas, comunas estatais, estados multirraciais, cidades-estados, reinos unidos, nações indígenas restauradas, quilombos aglomerados, associações de moradores, condomínios fechados, clubes de futebol, escolas de samba, sindicatos profissionais, colônias penais, e até planos de saúde e canais de televisão terão dado origem a novos países, como a República Autocrática Saúde Melhor e a Oligarquia Doméstica Nossa TV. Quase todos, em verdade e infelizmente, cleptocracias disfarçadas como antes. Nesse contexto, onde qualquer mínima identidade de interesses ensejava o surgimento de uma nacionalidade, genuíno Jesus terá vivido a sua vida e a sua solidão na agora rebatizada Casa de Saúde Nação Antoine Artaud. Um hospício democrático, parlamentar, tolerante e utópico, onde os médicos também são medicados, nem todo saber é científico e os malucos são pacientes uns com os outros. Mas deixemos o futuro para quando ele chegar e voltemos ao dia em que o escritor iletrado se encontraria com a sua paixão, mas quem apareceu foi uma outra pessoa, para quem ele também não era o homem que deveria ser. Constança se viu forçada a pernoitar na casa de saúde, não por algum desejo dela, mas porque não havia nenhum serviço de transporte funcionando. A cidade estava mergulhada em uma desordem total, com cenas de vandalismo espalhadas por todos os bairros, e a sua Copacabana de predileção ardia em chamas. Durante o jantar, no qual foi servida a pouca comida que havia na casa, os dois ficaram calados a maior parte do tempo. O pouco que falaram foi sobre a beleza do jardim e da arquitetura do prédio. Em algum momento, Constança atendeu a curiosidade de genuíno Jesus sobre o trabalho na Books for Everyone, mas não soube o que dizer quando ele sugeriu a inutilidade de se publicar livros para um povo que não tem na literatura o seu modo de expressão natural. O comentário foi dito sem má intenção, expressando uma preocupação sincera e deixou uma dúvida incrustada em convicções que se mantinham intocáveis desde quando haviam sido concebidas. Constança quis saber como ele havia conseguido o e-mail dela. Um livreiro amigo meu se fez passar por um colega do seu pai e, se dizendo em posse de pertences pessoais dele, logrou enganar alguém na Books for Everyone, foi a resposta que obteve. Tiveram grande simpatia mútua, independentemente de não serem quem era esperado que fossem. Nenhum dos dois teve a coragem nem a vontade de enfrentar o mal-entendido. Acharam mais confortável habitar a mentira sem malícia que entre eles se desenvolvia. O jantar terminou e os assuntos já rareavam quando Constança sugeriu que assistissem aos telejornais. Ao entrarem na sala de televisão, Genuíno Jesus teve a chance de explicar como se brincava de A Jogada do Destino, sobre o cujo tabuleiro semi-apagado eles caminhavam. Ficaram sentados no grande sofá diante do aparelho de TV até bem tarde da noite. O país estava convulsionado. Jesus e Constança assistiram juntos ao começo do fim do Brasil. Compartilharam indignações e incredulidades, mas não perceberam a dimensão dos acontecimentos que presenciavam. Ninguém percebeu. Ninguém esperava que acontecesse. A Guerra Civil Brasileira irrompeu sem que os muitos sinais do seu advento fossem reconhecidos, apesar do estardalhaço com que ela se anunciava. Ou não foi percebida porque esteve acontecendo desde sempre, mas foi mantida convenientemente acobertada sob um disfarce de normalidade, com seus conflitos sendo considerados episódios isolados de violência e não como batalhas de uma única guerra. Apenas quando os seus danos não puderam mais ser confinados à classe dos mais pobres,
e os combates vieram bater à porta dos mais ricos, a guerra civil foi finalmente admitida como que sempre foi. Esta é a verdade, ou pelo menos esta será a tese de um grupo de historiadores que ficará conhecido como os neomarxistas do terceiro milênio, cuja obra maestra, A Guerra Civil Perene em Tempos de uma Paz Ilusória, encontrará uma boa aceitação por parte de velhos comunistas e enorme resistência de jovens liberais. Outro grupo de doutores, os psicologistas da história, advogarão em seu livro O Mito Vazio que a negação da guerra iminente será devida a um processo narcísico de projeção do ego na figura de um líder paterno, protetor e salvador, o que terá conduzido toda pessoa a idealizar os seus políticos de escolha, vendo neles a imagem da perfeição, como se não estivessem todos sujeitos aos mesmos pecados. A crença na vinda de um salvador da pátria, na figura de um líder operário ou de um intelectual reconhecido internacionalmente, ou de um apóstolo messiânico, ou de um militar nacionalista, ou mesmo de um hippie atualizado, ou de um ecologista honestíssimo, terá permitido a toda pessoa se desobrigar da sua contribuição individual para o bem comum. A solução virá de um outro, igual a mim, mas que não sou eu. Todos queriam crer, e até que este paladino chegue, cada um se sente autorizado a cuidar apenas de si mesmo, afirmarão os psicologistas. Agregando forças à corrente progressista, uma antiga linha de pensamento ressurgirá sob a égide dos neo-anarquistas. Em seu livro A Tirania das Obrigações, este grupo defenderá a tese de que o povo, assoberbado de deveres para com o Estado e para com as empresas privadas também, não tem tempo de organizar a sua defesa contra os desmandos da classe política. Todo o tempo da vida se esvai em atender às imposições das instituições, pagar impostos, pagar contas de luz, de gás, de televisão, etc., ir ao banco ou entrar no site do banco, descobrir como funciona o site do banco para concluir que ele não funciona, mudar de banco, voltar para o antigo banco, tentar um terceiro, dever aos bancos todos, preencher formulários pormenorizados para planos de saúde, processar os planos de saúde por falta de atendimento, perder, recorrer, quase morrer, obedecer às leis de trânsito estapafúrdias, ter que renovar a carteira de motorista como se alguém desaprendesse a dirigir, portar documentos de identificação, tudo ter que lavrar em cartório, ligar para o cartório, reclamar do preço absurdo do cartório, agendar na internet a renovação do passaporte, agendar na internet a vistoria do automóvel, agendar na internet tudo e mais alguma coisa, e os sites serem sempre confusos e estarem frequentemente indisponíveis e não oferecerem datas para agendamento, declarar a renda, estudar a declaração de renda, se mover no labirinto de uma declaração de renda, ter a declaração de renda contestada, chorar sobre a declaração de renda, contratar um contador, ser roubado por ele, conseguir um outro contador, contratar um advogado, ser roubado por ele, contratar um outro advogado para processar o advogado e o contador anteriores, desistir de todos os processos porque nunca serão julgados, ter que pagar para desistir, atender o telefonema das empresas vendendo coisas que não queremos comprar, responder não a todas as ofertas falsamente lucrativas oferecidas pelo comércio, verificar o xingamento do dia nas redes sociais, postar alguma coisa sobre si mesmo, fazer exames regularmente, fazer ginástica, se divertir, amar, sofrer de amor, educar os filhos, comer 3 vezes ao dia, ir ao banheiro, tomar banho, etc, etc, e ainda trabalhar, ganhar dinheiro para pagar por todos os serviços que tornariam, em tese, a vida mais fácil e descansar. Segundo a compreensão desses intelectuais, a estratégia desenvolvida pelos políticos e seus comparsas da elite econômica, com o conluio do funcionalismo público, terá sido criar um número tamanho de obrigações de modo que seja humanamente impossível cumpri-las todas. Assim, mantém-se o cidadão sempre devedor ao Estado e às instituições, às instituições e a si mesmo, tornando-se, em consequência do seu fracasso, um refém da depressão e da máquina administrativa, e da classe política operadora do Estado por consequência. Ocupado na realização de tantas tarefas, ninguém nunca terá tempo para nada, muito menos para organizar uma resistência política. Sem um documento fornecido pelo Estado, uma pessoa não consegue provar ao Estado que ela é quem diz ser. O Estado é o dono das identidades.
E para camuflar a máquina de opressão que em verdade é, o Estado passa a ser apresentado como uma organização que tem interesses próprios. Interesses que estão acima dos de cada indivíduo, porque representariam o interesse da coletividade, denunciarão os neoanarquistas. E demonstrarão. Os políticos afirmam repetidamente que o Estado precisa, faça tal coisa pelo bem do Estado, ou o Estado não pode arcar. Ora, o Estado somos nós, dirão os pensadores. Como pode o Estado querer uma coisa que a imensa maioria de nós não quer? Troque-se a palavra Estado por todos nós e será mais difícil para a classe política esconder sobre o pretenso interesse do Estado o que é, na verdade, o interesse dela. Todos nós queremos aumentar os impostos. Todos nós queremos ser parados pela polícia sem razão alguma. Todos nós queremos que nossos filhos paguem impostos sobre o que doamos a eles. Todos nós queremos que os políticos tenham direito a carro oficial, regalias sem fim, assessores, casa paga e mais subsídios de todos os tipos, etc, etc. Dito assim, compreende-se a falácia que se esconde por trás do proclamado interesse do Estado. Em sua proposição mais radical, os neoanarquistas afirmarão que não existe Estado, do mesmo modo que não existe pessoa jurídica. Tudo são disfarces do interesse de alguém. Por trás de toda pessoa jurídica existe uma pessoa física ou um grupo delas, do mesmo modo que por trás de todo Estado existe a classe política. As pessoas não se autogovernam, do mesmo modo que o Estado não. As empresas não se autogovernam, do mesmo modo que o Estado não tem vontade própria. Quando uma empresa lucra, quem fica rico é o dono dela, ou os donos, e não ela mesma, que é mero disfarce das pessoas reais a quem pertence. Quando o Estado fica rico, quem se beneficia dessa riqueza é a classe política que o administra, e não o povo a quem o Estado deveria servir. No entanto, os jovens neoanarquistas não defenderão o desaparecimento do Estado, como alguns de seus predecessores. Vão propor um aperfeiçoamento da democracia, que o poder já não emane do povo e em seu nome seja exercido, e sim que o poder permaneça com o povo e por cada indivíduo seja exercido. Estes jovens intrépidos teóricos acreditarão que a perversão das funções do Estado se opera na delegação que o povo faz ao governante. Ao transferir o exercício do poder a alguém, cria-se a figura da autoridade. Esta se apropria do poder coletivo e passa a exercê-lo em proveito próprio. A delegação, a mínima que for necessária, deverá ser operacional apenas, restrita e limitada, e não uma transferência efetiva de liderança. Esta deve permanecer na mão de todas e de cada uma das pessoas, inclusive das crianças. Para maiores complexidades, leia-se A Potência do Indivíduo e o Estado Mínimo Necessário, duas coletâneas dos mais expressivos textos neoanarquistas. Esta visão de mundo enfrentará o desprezo de todas as correntes do pensamento e as suas propostas pouco convencionais serão amplamente ridicularizadas e consideradas irrealizáveis. No entanto, serão postas em prática por pouco tempo, é verdade, na efêmera experiência dos estados anárquicos gerais, países mínimos cujo número de habitantes não ultrapassará a casa da centena, que lograrão existir nos desvãos da guerra civil, mas que logo serão subjugados por outros de maior poder bélico. A ideologia dominante no período, e que dará sustentação à maioria dos governos, será mesmo o fascismo. As suas diversas correntes agrupar-se-ão sob dois movimentos principais: renovação conservadora e renovação conservadora em Cristo. Os seus defensores publicarão uma série de trabalhos de base, dos quais se destacarão a hierarquia das sociedades, barbárie e primitivismo nas culturas africanas, os direitos do capital, o mercado libertário, estatismo e demagogia, a coragem de ser elite. Nós não somos racistas, somos brancos. Deus é poder e, sobretudo, a novela de propaganda ideológica O Escravo Ingrato, grande sucesso de vendas que virá inclusive a ser adaptada para a televisão. Além das aqui mencionadas, muitas outras teorias serão construídas na tentativa de explicar o desaparecimento do Brasil. Nenhuma delas logrará êxito. O fato histórico permanecerá órfão de unidade, de unanimidade,
e a sua evidência desafiará os mestres das ciências sociais por séculos por vir. Esse será o futuro que Jesus e Constância não anteviram na noite em que se conheceram. Embora estivessem estarrecidos com a desordem que tomara conta da cidade, não se alarmaram o suficiente e terminaram por adormecer de exaustão. Aconchegaram-se, quase abraçados, próximos a ponto de perceberem a respiração um do outro, havendo flertado com a possibilidade de compartilharem um toque de afeição que os teria conduzido certamente a maiores intimidades. Mas hesitaram. Já sonolentos, os seus últimos pensamentos daquele dia foram dedicados a imaginar como a vida seria se viessem a se apaixonar e saíssem desse encontro inusitado rumo a um compromisso de amor. Divagaram sobre a beleza de um romance que se iniciasse de modo tão improvável, mas se perguntaram também se aquela atração não era apenas uma fuga da noite negra que o país atravessava. E adormeceram. Peço desculpas. A garganta fica seca. Constância acordou no meio da madrugada silenciosa e só então compreendeu exatamente o que havia se passado no seu coração. Olhando para o livro dos títulos, se deu conta de aqueles e-mails todos que ela havia crido compor em uma obra de ficção eram, em verdade, o relato da vida real daquele maluquinho que dormia ao seu lado. A paixão pelo namorado publicitário abrandou imediatamente. Se ele não era o escritor que ela imaginava, não era por ele que ela tinha andado recentemente apaixonada. Perdão. E o encanto daquele homem divorciado com uma ex-mulher e 2 filhas murchou como um útero esvaziado pelo aborto de um feto mal formado. Mais um amor que se extinguia. Constância levantou-se com cuidado para não acordar Jesus, procurou o vigia na entrada e perguntou se havia algum computador que ela pudesse usar. O homem, obcecado pela pequena televisão onde ainda se noticiava o caos que pelo país se alastrava, indicou que ela poderia se valer da máquina que estava na enfermaria. Constância da Luz, e não Constança Luzia. Era esse o nome correto da verdadeira paixão de Jesus. Ela havia de fato se graduado em literatura na mesma St. Mary University que ela. No entanto, 2 anos depois. Vivia, havia muitos anos, em Arcachon, no sul da França. Estava casada com o segundo marido, Bernard Bertrand Dubois, um produtor tradicional de vinhos. Tem 2 filhos, Marie-Louise e Pierre Danton, ambos do primeiro casamento com Louis Denis, um editor da famosa casa Edition Gallimard. Ministra aulas de literatura na universidade da região. Endereço: Boulevard de la Plage 1, Arcachon, France. Publicou a tese de doutorado Rock and Rolls, Poetry as Self-Help Literature, entre outros trabalhos acadêmicos. Quando acordou, genuíno Jesus encontrou ao seu lado, preso sob o peso de o livro dos títulos, o bilhete contendo as informações sobre o paradeiro da autêntica Constância. Estava escrito: obrigado pela companhia nessa noite trágica e me perdoe por ser a outra. Constância. Desculpem pela secura na voz.